Bom, agora iremos dar início ao estudo da função logarítmica. Só que antes de começar a falar da função logarítmica, é interessante a gente, nessa aula 1, tratar propriamente do logaritmo. O que vem a ser o logaritmo, né? Primeiro, de onde surge a ideia de ter que utilizar o logaritmo? Então, o logaritmo ele surge da necessidade de se resolver questões de equações exponenciais onde não consegue se chegar a uma base comum quando eu tenho um expoente dos dois lados da minha igualdade. Então, nesse caso aqui de exemplo, eu tenho 2 elevado ao cubo é igual a 5 elevado a x. Por mais que eu trabalhe com a ideia do 2 e do 5 para tentar mexer nos números, eu não consigo fazer com que essas duas bases fiquem iguais. Então, nesse caso, é necessária a utilização do logaritmo para poder resolver essa situação. Mas o que vem a ser esse logaritmo? Então, eu vou dizer que o log de b na base A é igual a C, se somente se eu tiver o A elevado a C igual a B. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho condições de resolver o meu logaritmo. Quem seria o B? O B seria para nós o nosso logaritmando. O A para nós, a nossa base. E o nosso C, o nosso logaritmo. Então, vou dar como exemplo aqui a utilização do logaritmo fazendo log de 27 na base 3 e perguntando quanto seria esse valor. Eu vou dizer que o logaritmo seria igual a 3, pois se nós fizéssemos o 3 elevado ao cubo, isso daria 27. Um outro exemplo para ver se a gente consegue fixar essa ideia. O log de 25 na base 5 tem que ser igual a 2. Por quê? Porque quando eu faço 5 elevado ao quadrado, isso tem que dar 25. Então, a resolução do log passa justamente por essa ideia de trabalharmos com a propriedade da definição, que seria log de b na base a igual a c, se somente se o a elevado a c for igual a b. Então, vamos falar da condição de existência para um logaritmo. Como que seria, né? Vamos de novo escrever. Se eu tenho log de b na base a, para que esse logaritmo exista, nós temos que, primeiro, o logaritmando b deve ser maior que zero, ou seja, o b tem que ser maior do que zero. E segundo, para que seja um logaritmo que exista, eu tenho que a base a deve ser maior que zero e ainda diferente de 1. Então, eu tenho que o meu a tem que ser um valor maior que zero e ainda que o a seja diferente de 1. Então, se eu tenho essas duas condições estabelecidas, eu posso dizer que esse logaritmo ele vai existir. Bom, a partir daí agora a gente vai para as consequências da definição. Quem são essas consequências? As consequências serão as nossas possibilidades a partir do momento que a gente fez a definição. Então, olha só. Primeira consequência. O log de 1 na base A vai ser sempre igual a zero. Por que eu estou dizendo isso? Pois, quando a gente faz a elevado a zero, isso é igual a 1. Lembrando que esse a é um número que é maior que zero e o a é diferente de 1. Com a maior que zero e o a diferente de 1 pela condição de existência. Qual que seria a segunda consequência da nossa definição? Log de a na base a vai ser sempre igual a 1. Motivo disso, quando eu faço a elevado a 1, isso é igual a a. De novo, utilizando com o a maior que zero e o a diferente de 1. Terceira consequência que nós temos aqui da nossa definição. Se eu tenho log de a elevado a n na base a, isso é igual a n. Por que eu sei disso? Porque, pela nossa definição, se nós temos a elevado a n, isso tem que ser igual a elevado a n. Para quando? Para todo o a maior que zero e
o A diferente de 1 e ainda temos que definir que o meu N tem que ser um número pertencente aos reais. Então, quando eu tenho essa definição de log de A elevado a N na base A é igual a N, eu tenho que lembrar que esse N pode ser qualquer número pertencente aos reais. Ainda nas consequências, a quarta consequência da nossa definição seria, se eu tenho A elevado a log de A de B na base A, isso vai ser igual a B. Para B maior que zero, A maior que zero e o A diferente de 1. E aí, como que eu posso mostrar isso, né? Se eu faço a ideia de log de B na base A igual a x, isso implica que A elevado a x tem que ser igual a B. Então, por isso eu consigo definir essa quarta consequência. E aí a gente vai, usando a ideia aí de substituição, se nós fizermos o x e colocarmos lá no nosso log, eu vou ter que A log de B na base A é justamente igual a B. A quinta consequência seria que, se eu tenho log de B na base A, e isso é igual a log de C na base A, isso acontece se somente se o meu B for igual ao meu C, que seria a condição de igualdade de logaritmos. Para que os dois logaritmos sejam iguais, é necessário que os logaritmandos sejam iguais e as bases também sejam iguais. Então, com o meu B maior que zero, o meu C maior que zero, e ainda com a ideia de que o A tem que ser maior que zero e o A tem que ser diferente de 1. Então, essas são as 5 consequências que a gente pode tirar da nossa definição apresentada. Agora, a gente vai para as propriedades operatórias dos logaritmos. Como que funcionam essas propriedades, né? Primeira propriedade é a propriedade logaritmo de um produto. Então, logaritmo de um produto. Quando a gente tem log de B vezes C na base A, isso é o mesmo que escrever log de B na base A mais log de C na base A. Então, essa seria uma propriedade onde eu transformo a multiplicação dos logaritmandos em uma soma de logaritmos. A segunda propriedade operatória dos logaritmos seria o logaritmo de um quociente, ou seja, tem as mesmas características do logaritmo de um produto, só que agora usando a ideia do quociente, né? Vamos então encaixar aqui a propriedade. Então seria log de B sobre C na base A, isso vai ser igual a log de B na base A menos o log de C na base A. Então essas seriam as duas propriedades iniciais. A terceira propriedade operatória dos logaritmos seria 3 logaritmo de uma potência. Logaritmo de uma potência. Como que seria essa propriedade, né? Se nós temos log de B elevado a C na base A, isso é o mesmo que C vezes o log de B na base A. Então, essa seria a nossa terceira propriedade aí operatória. A quarta propriedade operatória diz que é uma propriedade relacionada à mudança de base. Porque às vezes nós temos um logaritmo, mas esse logaritmo eles não estão apresentados em base que nós temos valores determinados. Então, às vezes é interessante, é conveniente para nós mudarmos a base do nosso logaritmo.
Então, como seria essa propriedade de mudança de base? Vamos a ela, então. Propriedade de mudança de base. Bom, essa propriedade, então, ela vai caracterizar da seguinte maneira. Se nós temos o log de B na base A, nós podemos escrever log de B na nova base escolhida, no caso aqui C, sobre log de A, também sobre a mesma base C. Isso, claro, obedecendo às condições. B maior que zero, A maior que zero e A diferente de 1. E, além disso, C maior que zero e C diferente de 1, porque ele vai ser a nossa nova base. E também vale destacar que log de B na base A vezes log de A na base B vai ser igual a 1. Ou log de B na base A é simplesmente igual a 1 sobre o log de A na base B. É outra forma de se escrever aí o nosso logaritmo, fazendo o inverso do logaritmo. E aí a gente tem o cologaritmo. Quem é o cologaritmo? O cologaritmo é um número de base e logaritmando definidos, no caso, base A e logaritmando B, e que é oposto ao logaritmo de base A e logaritmando B. Então, quando eu falo no cologaritmo, eu estou dizendo que o cologaritmo ele é nada mais nada menos que menos o logaritmo definido. Então, assim, como que a gente pode escrever isso? A gente pode escrever que o colog de B na base A nada mais é que menos o log do B na base A. Isso seria o que a gente chama de cologaritmo. No mais, queria agradecer a atenção de todos e desejar aí bons estudos para vocês. Até a próxima.